أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Página 27. Tolera o Islã outras crenças? O Alcorão diz: Deus nada vos impede quanto àqueles que não vos combateram pela causa da religião, e não vos expulsaram, nem que lideis com eles com gentileza e equidade, porque Deus aprecia os equitativos. Alcorão 60:8. É função da lei islâmica proteger os status privilegiado das minorias, e é por isso que os templos dos não-muçulmanos floresceram em todo o mundo islâmico. A história nos fornece muitos exemplos de tolerância islâmica às outras crenças. Quando o califa Umar entrou em Jerusalém no ano 634, garantiu a liberdade de culto a todas as comunidades religiosas da cidade. A lei islâmica também permite às minorias instalarem seus próprios tribunais, que cumprem as leis familiares redigidas pelas próprias minorias. De acordo com o Islã, o homem não nasceu com o pecado original. Ele é o legatário de Deus na terra. Toda criança nasce com a fitra, uma disposição inata em prol da virtude, do conhecimento e da beleza. Página 28. O que os muçulmanos pensam a respeito de Jesus? Os muçulmanos respeitam, reverenciam e aguardam a segunda vinda de Jesus. Consideram-no como um dos maiores mensageiros de Deus. O muçulmano nunca lhe faz referência simplesmente como Jesus, mas sempre acrescenta a frase: a paz esteja com ele. O Alcorão confirma seu nascimento de uma virgem. Uma surata do Alcorão é denominada Maria. Maria é considerada a mais pura mulher de toda a criação. O Alcorão descreve a Anunciação como segue: Recorda-te de quando os anjos disseram: ó Maria, é certo que Deus te elegeu, te purificou e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. Ó Maria, por certo que Deus te anuncia novas felizes com seu verbo, cujo nome será Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo, no outro. E se contará entre os diretos de Deus. Falará aos homens ainda infante, bem como na maturidade, e se contará entre os virtuosos. Alcorão 3, 42, 47. Jesus, a paz esteja com ele, nasceu miraculosamente por intermédio do mesmo poder que criou Adão, sem a necessidade de um pai. O exemplo de Jesus ante Deus é idêntico ao de Adão, a quem ele criou da terra, então lhe disse seja, e foi. Durante sua missão profética, Jesus operou muitos milagres. O Alcorão informa que ele disse: Apresento-vos um sinal de vosso Senhor. Plasmarei de barro a figura de um pássaro. Com o beneplácito de Deus, curarei o cego de nascença e o leproso. Ressuscitarei os mortos com a anuência de Deus e vos revelarei o que consumis e o que entesourais em vossas casas. Nem Mohammed, nem Jesus, a paz esteja com eles, vieram para mudar a doutrina básica da crença em um Deus, trazida pelos profetas anteriores, mas para confirmá-la e renová-la. No Alcorão é narrado que Jesus, a paz esteja com ele, veio para confirmar-vos a Torá que vos chegou antes de mim e para liberar-vos algo que vos está vedado. Eu vim com um sinal de vosso Senhor. Temei a Deus, pois, e obedecei-me. Página 30. Página 31. Como os muçulmanos tratam os idosos? No mundo islâmico não há asilo para idosos. A incumbência de cuidar dos pais nesse período difícil de suas vidas são consideradas honra, bênção e oportunidade de elevação espiritual. Deus não só ordena que oremos por nossos pais, mas também que passemos a agir com compaixão ilimitada, lembrando-nos de que, quando éramos crianças indefesas,
abstiveram-se de suas vidas em prol das nossas. As mães são especialmente honradas. O Alcorão diz: o decreto do teu Senhor é que não adorareis senão a Ele, que sejais indulgentes com vossos pais, mesmo que a velhice alcance a um deles ou a ambos. Em vossa companhia não os reproveis nem os repelais. Outros sim, dizei-lhes palavras honrosas, e estende-lhes a asa da humildade e dize: ó Senhor meu, tem misericórdia de ambos, como tiveram misericórdia de mim, criando-me desde pequenino. Página 32. Como os muçulmanos veem a morte? Como os judeus e os cristãos, os muçulmanos creem que a presente vida é apenas uma prova e preparação para o próximo reino da existência. Os artigos básicos da fé incluem o dia do juízo final, a ressurreição, o paraíso e o inferno. Quando o muçulmano morre, ele ou ela é lavado usualmente por um membro da família, enrolado num tecido limpo branco e enterrado com uma simples prece, preferivelmente no mesmo dia. Os muçulmanos consideram isso um dos atos finais que podem fazer por seus parentes e uma oportunidade para se lembrarem da sua breve existência aqui na Terra. O profeta Muhammad ensinou que 3 coisas podem continuar auxiliando uma pessoa mesmo depois da morte: a caridade que ela fez, o conhecimento que transmitiu e as orações que são feitas por um filho virtuoso pela alma dos pais. Deus diz no Alcorão: toda alma provará o gosto da morte. Página 33. O que o Islã diz a respeito da guerra? A exemplo do cristianismo, o Islã permite a luta em defesa própria da religião ou daqueles que foram expulsos à força de seus lares. Impõe estritas regras de combate, que inclui proibições quanto a causar danos aos civis, destruir plantações, árvores e gado. A injustiça triunfará no mundo se boas pessoas não forem preparadas para arriscar suas vidas pela causa justa. O Alcorão diz: combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem, porém não os provoqueis, porque Deus não estima os agressores. Se eles se inclinarem à paz, inclina-te também e encomenda-te a Deus. Página 34. A guerra, portanto, é o último recurso. O termo jihad tem 2 significados, que os muçulmanos creem literalmente: esforço e a luta interior que cada um trava contra desejos egoístas para conseguir a paz interior. O Islã no Brasil. É quase impossível precisarmos acerca dos muçulmanos brasileiros. Há convertidos imigrantes, profissionais liberais, empresários, trabalhadores em diversas áreas de produção, todos dando sua contribuição ao futuro do Brasil. Essa comunidade complexa está unificada por uma rede nacional de mesquitas. Os muçulmanos chegaram muito cedo ao Brasil. Juntamente com Cabral, chegaram Shuhabuddin bin Majid e o navegador Musa bin Sate. Quando do tráfico de escravos, no século XVIII, muitos milhares de muçulmanos africanos, Hausas, Fulanis e Yorubás trabalharam como escravos nas plantações. Essas primeiras comunidades, privadas de suas heranças e famílias, inevitavelmente perdiam sua identidade islâmica, na medida em que o tempo passava. Hoje, alguns muçulmanos afro-brasileiros desempenham um importante papel na comunidade islâmica brasileira. O início do século XX, porém, presenciou o começo de um influxo de árabes muçulmanos
a maioria dos quais se instalou nos maiores centros industriais. A primeira mesquita foi inaugurada em 1956 em São Paulo. Outras foram sendo construídas. Hoje, há mesquitas em todas as grandes capitais dos estados e em algumas cidades do interior. Estima-se que haja aproximadamente 1 milhão de muçulmanos no Brasil.